Olha só, meu povo, e a gente começa o programa de hoje, dessa quinta-feira, trazendo novidades da Operação Território Livre. Tem atualizações sobre as medidas cautelares impostas pela Justiça. A primeira-dama aqui de João Pessoa, Laura Emília Lucena. Bora falar com a Vanessinha Costa, que vai contar pra gente o que mudou nessas medidas impostas pela Justiça. Hein, Vanessinha? Conta pra gente, pro povo de casa. Bom dia pra você, bem-vinda ao Correio Manhã. Bom trabalho, Vanessinha. Bom dia, João, a você e a todo mundo que acompanha a gente aqui no Correio Manhã. A gente segue atualizando as novidades da Operação Território Livre com mais uma alteração entre as medidas cautelares que dizem respeito depois que a primeira-dama da capital, Laura Emília Lucena, saiu aí da prisão preventiva. Então, para a gente ter uma ideia em ordem cronológica dos fatos e relembrar o que foi que aconteceu essa semana. Hoje é quinta-feira. Na segunda à noite, ela teve a prisão preventiva revogada. Então, aliás, na segunda ela teve a prisão preventiva revogada. No início da segunda-feira à noite, ela teria tido o uso da tornozeleira eletrônica revogada. E depois os juízes entenderam que ela deveria retornar esse uso da tornozeleira. Isso aconteceu no início da noite de ontem. Então, ela passa da terça até a quarta com esse uso da tornozeleira revogado. Na quarta-feira à noite, entendeu-se que ela deveria voltar a usar a tornozeleira eletrônica. Como foi que essa decisão se deu? O Tribunal Regional Eleitoral é composto por um colegiado de 5 juízes que votam determinações a respeito dessa investigação, a respeito das medidas cautelares, tanto da primeira-dama como das outras investigadas. Eles entenderam que o não uso da tornozeleira eletrônica implica na dificuldade de monitorar as outras medidas cautelares, porque elas dizem respeito à locomoção da primeira-dama, às atividades que ela desempenha no dia a dia, porque entre essas outras medidas estão justamente a proibição dela frequentar os bairros de São José e Alto do Mateus e também órgãos públicos que dizem respeito à gestão municipal da nossa capital, João Pessoa. Ela também fica impedida de sair de casa de 8 da noite às 6 da manhã e em dias de final de semana ou feriado essa restrição vale o dia inteiro, ela deve ficar em domicílio. Também fica impedida de se ausentar de João Pessoa por mais de 8 dias sem aviso prévio, às comarcas relacionadas e de se relacionar com outras pessoas investigadas na mesma operação. Então, como essas outras 4 medidas dizem respeito à locomoção da primeira-dama, de que ela não pode se ausentar da cidade, não pode frequentar determinados bairros ou órgãos públicos, então, sem a tornozeleira eletrônica, que existe um monitoramento justamente dessa locomoção, os juízes, a justiça não teriam como saber se essas outras 4 medidas estariam sendo cumpridas. Então, a justificativa da decisão do retorno ao uso da tornozeleira pela primeira-dama se dá devido a isso. Então, ao todo, são 5 medidas cautelares e ela retorna a usar a tornozeleira eletrônica, deve se apresentar à justiça para poder fazer esse uso novamente e a regularização da tornozeleira. Nessa mesma votação de ontem, os juízes também entenderam, em unanimidade, que o recolhimento dos documentos dela podem ser devolvidos mesmo sem análise. Isso porque, durante a busca e apreensão que aconteceu no sábado, foi levado documentos tanto pessoais da primeira-dama, Laura Emília Lucena, como documentos de campanha que estavam no quarto do casal. Então, como os documentos estavam em ambiente íntimo que relacionam tanto ela quanto o prefeito, o atual prefeito, eles podem ter a ver com o prefeito também. Não tem como discernir se os documentos são só dela ou são dos dois. E esse entendimento se dá porque desde o dia 21 de setembro não pode mais realizar esse tipo de busca e apreensão, não pode prender candidatos nem mesários. Então isso é uma alegação da justiça, da defesa, aliás. A defesa entende que levar documentos em ambiente íntimo relacionado aos dois vai contra o foro privilegiado justamente por conta do calendário eleitoral. Então, os juízes determinaram na noite de ontem que esses documentos devem ser devolvidos, ainda que sem análise, e a Justiça, a Polícia Federal, segue com o aparelho celular, porque esse aí sim diz respeito só ao uso pessoal da primeira-dama. Então, retomando aí o que aconteceu,
retorna, né? A primeira-dama deve retornar a usar a tornozeleira eletrônica para que possa ser monitorada em relação às outras medidas cautelares. Os documentos que dizem respeito à campanha, documentos pessoais, passam a serem devolvidos mesmo sem análise, e o celular segue em investigação, e outros elementos que sejam aparelhos eletrônicos, por exemplo, que porventura tenham sido levados nessa busca e apreensão da Polícia Federal, também seguem em investigação. A gente segue por aqui no Correio Manhã, em toda a programação da TV Correio, atualizando sempre a cada passo da investigação Território Livre até o momento do pleito. João. Vanessinha, obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Já já você volta, viu?